Doutor Hélio Baixa, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por atender esse convite do Jornal da Bandeirantes Gentes para estar conosco nesse sábado. O Agostinho vinha falando, a gente também já ouviu o doutor Renato Kifuri falando desse assunto. Quão importante, na opinião do senhor, é começar as aulas com todos os nossos jovens, nossas crianças vacinadas ou não? Isso seria melhor, mas não será indispensável. O que é que o senhor pode dizer? O retorno às aulas deve ser feito com protocolos. Hoje, a população infantil é uma população muito vulnerável à variante Ômicron. As crianças têm sido um terço dos casos novos se dá nessa população. Portanto, as escolas... Travou, estou vendo o doutor aqui no nosso YouTube. Isso significa... Voltou. Oi, doutor Hélio Baixa, eu vou pedir o seguinte para o senhor. Nós estamos tendo uma dificuldadezinha no contato, está havendo uma interrupção muito constante. Eu vou pedir para que a nossa produção refaça o contato para que a gente tenha a oportunidade de ouvir sem esses problemas técnicos, vamos dizer assim, para que todo mundo tenha a oportunidade de ouvir tudo que o doutor Hélio está falando. Mas o 5G está chegando. Tá, vai chegar. Vai chegar aí, ó. O doutor Hélio vai responder antes da gente terminar a pergunta. Vai ser assim. A promessa é essa, né? A promessa é essa. Que vai haver estabilidade, quer dizer, não vai ter essas quedas. E essa demora, esse lapso temporal que existe entre o Edu perguntar e o doutor Hélio responder, isso vai deixar de existir. Vai ser imperceptível. A promessa. A molecada que joga videogame, e também não tão molecada assim, chama de latência. Latência. Né? A diferença entre um tempo e o outro. Como brinca aqui o pessoal do esporte, é aquele... Vai sumir aquele jogador do Fluminense que aparece de vez em quando nas transmissões, né? Que é o delay. Esse vai sumir também. Vai lá, Edu. Vamos ver. Doutor Hélio Baixo, o senhor me ouve bem? Te ouço muito bem. Muito bem. Agora vemos e ouvimos o senhor ainda melhor. Então, o senhor falava sobre a importância da vacinação para as crianças, porque o número de crianças que, infelizmente, estão sendo infectadas é crescente, né? É uma população muito vulnerável ao Ômicron. A versão 2022 do Covid-19 é uma versão clinicamente muito diferente daquela que nós conhecíamos até então e epidemiologicamente muito diferente. O papel que nós temos na difusão da doença através de crianças é muito grande. Portanto, devem ser vacinadas. Se forem para as escolas, elas devem ser testadas, de preferência várias vezes na semana. Elas devem ter turnos para assistir aulas de forma segura, de forma a não haver uma quantidade de pessoas de forma a garantir a segurança dessas crianças. Na Europa, a discussão se volta ou não volta é muito grande e nós temos também cuidados que nós não tivemos no retorno às aulas aqui no Brasil. Doutor Hélio, muito bom dia. Obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Bom, as aulas começarão em fevereiro, não há dúvida quanto a isso. Aulas presenciais até segunda ordem, o que é muito bom. Mas há uma discussão sobre se na chegada às escolas, pelo menos aqui em São Paulo, essa discussão, se as crianças vão ter que apresentar algum tipo de comprovante de vacinação, se vai ser feito algum teste, porque o secretário da Educação falou isso, se eu entendi bem, que isso imporia à criança talvez um constrangimento não desejado, né? Porque ela não decide ela própria, são os pais que decidem. Se bem que aqui no Brasil a gente tem pouco esse problema dos pais e das pessoas que não querem se vacinar, mas há pessoas assim. O que lhe parece isso, essa discussão em torno desse possível constrangimento? Me parece uma conversa fiada, porque
as crianças são constrangidas a receberem a vacinação, o calendário vacinal básico. O Programa Nacional de Imunização é obrigatório. A vacina da Covid ainda não foi incorporada, mas o argumento não se sustenta. Não são os pais a decidir a obrigatoriedade da vacina das crianças. É o país, é o programa, é o compromisso, assim como colocar nas escolas e vacinar é uma obrigação dos pais. Está em infringência ética com as crianças quem não leva a se vacinar contra o sarampo, contra a poliomielite. Não há por que não levar para vacinar contra o Covid. Esse argumento é um argumento inventado agora numa onda que o mundo fica muito estranho. O interesse dos pais que é um interesse ideológico, um interesse que não leva em conta a evidência das coisas, esse interesse não é o interesse das crianças. O interesse das crianças, o melhor interesse das crianças é estarem protegidas contra a doença, assim como fazem a vacina da poliomielite, assim como faz a vacina do sarampo, assim como faz a vacina da coqueluche. Essa criança ela tem que ter a carteira básica de vacinação do Programa Nacional de Imunização para se inscrever nas escolas. Na minha época, se eu não tivesse a vacina básica da varíola, eu não ia à escola. Na sua época, na época do Eduardo Castro, na minha época, não havia não havia essa discussão. Essa polêmica não existia, simplesmente, não existia. Invenção dos negacionistas, para a tragédia das crianças e para a tragédia do Brasil. Doutor Hélio Baixa, o fato de nós termos algumas crianças que terão a vacinação e outras ainda não no começo, traz alguma preocupação especial ou não? O ideal era que todas elas já tivessem, mas já que não é assim, melhor que seja desse jeito. Coloca algum ponto a ser prestada atenção? Esse foi um erro em consequência do atraso na aquisição dessas vacinas. Porque o SUS tem uma capacidade de vacinar 1.500.000 pessoas no dia, como foi demonstrado na vacinação de adultos. Se nós quisermos vacinar essas crianças, basta comprar o produto. É que houve uma conversa mole das autoridades sanitárias e houve um atraso na compra dessas vacinas. O ideal é vacinar toda a população rapidamente. E o ideal seria também, né, doutor Hélio Baixa, testar as pessoas, né? Testar. Uma coisa que a gente não faz desde sempre, desde o início da pandemia. Vamos completar 2 anos, né, sem ter testes. Quem teve experiência fora do país, enfim, não precisa ser na Suíça, não. Pode ser aqui do lado. Nossos vizinhos aqui têm tendas para vacinas, para testes, né? Você dobra a esquina, tem uma tenda lá. Você faz o teste lá, sem pagar nada, e recebe 15 minutos depois no seu celular o resultado, né? Mas aqui tá difícil, né? E fora isso, tá faltando teste, tem gente ganhando dinheiro a rodo com esses testes. Como é que se resolve esse problema, doutor Hélio? Se resolve comprando o teste. E nós compramos e, ao mesmo tempo, desestimulamos o uso. Será que nós temos que fazer no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia? A testagem tem que ser feita continuamente. Se nós quisermos, primeiro, dar garantia no trabalho, dar garantia na educação, dar garantia da permanência da atividade nos hospitais, esses profissionais, esses alunos, devem ser testados cotidianamente. Agora nós vamos ter, possivelmente, está no horizonte, o autoteste. A pessoa se auto-aplica o teste. Vamos ver se isso está disponível e num preço que a população possa usar.
Doutor Hélio Baixa está com a gente aqui no Jornal Gente, infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Hélio, outra discussão recente foi essa do afastamento, né, de pessoas assintomáticas. Pessoas que não têm sintoma, em muitos países, inclusive, se eu não me engano, a OMS ainda mantém a posição de que são 10 dias de afastamento das pessoas que não têm sintoma. Mas aqui no Brasil, em outros países também, se reduziu para até 5 dias, em alguns casos. Não é um risco muito grande, doutor Hélio? No paciente inteiramente assintomático, 7 dias. 5 dias com testagem. Ele precisa fazer 1 ou 2 testes negativos para ser liberado no 5º dia. Se nós não fazemos teste nem para diagnóstico, acho que o ideal é 7 dias para pacientes assintomáticos e para os sintomáticos 10 dias. Para aqueles que tomam corticoide, que tomam imunossupressor, por sinal, eu vejo muito equívoco na prescrição de corticoide. Nós temos uma população que é vulnerável, porque o corticoide prolonga a viremia, prolonga a duração da doença. Portanto, aí tem que testar, tem que ser por mais tempo. Mas no grosso, na maior parte da população, 10 dias está de bom tamanho, 7 dias nos assintomáticos, 5 dias naqueles que testam. Doutor Hélio, só para encerrar, e já agradecendo demais a sua presença aqui na Rádio Bandeirantes, quarta-feira, né, tem a ameaça de greve de médicos da rede pública aqui em São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que vai significar isso, se de fato a categoria entrar em greve. A gente sabe que é uma categoria que está se expondo desde o início, está extenuada, o número de pessoas infectadas só cresce, né, nessa nova onda aqui, casos e mais casos de pessoas afastadas, sobrecarregando quem continua trabalhando. Não dá nem para imaginar, né, doutor, numa quarta-feira aí, se de fato essa greve for mantida. Tem uma reunião marcada, né? Diga-se, tem uma reunião marcada para segunda-feira, mas vai ser terrível, né, se essa greve se confirmar, né, doutor? Greve de médicos é uma coisa para mim, é uma situação de calamidade pública. Mas se bem que nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública pelo estresse, insatisfação da população e dos profissionais de saúde que se sentem trabalhando numa condição sem nenhuma orientação, sem nenhuma proteção e com um volume de pessoas demandam a atenção médica que é inusitada. Nós tivemos, nas últimas horas, provavelmente, nas últimas 24 horas, provavelmente 1.000 casos de Covid-19. E está em ascensão. Logo, nós teremos 500 mil casos. E logo, 1 milhão de casos por dia. Esses profissionais estão trabalhando de uma maneira inteiramente improvisada e sem condições de atender essa demanda. Eu espero que as autoridades entendam a condição Tivemos uma nova interrupção aqui no contato com o doutor Hélio Baixa. E faça alguma coisa, né? Muito bem, o doutor voltou a nos ouvir. Doutor Hélio Baixa, eu queria só agradecer a participação do senhor aqui ao vivo conosco no Jornal da Bandeirantes Gente. Muito obrigado pela atenção. Esperamos por mais vacinas. Um bom sábado para o senhor. Um abraço, doutor Hélio. Doutor Hélio Baixa. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Um abraço. Tá? Bom dia para o senhor também. Doutor Hélio Baixa, que é infectologista e é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia.